A mensagem é o olhar cristão sobre a vida e a morte. Certamente esses dois assuntos são as grandes dúvidas que a humanidade carrega, né? Por que estamos vivos? Qual é o sentido da vida? Eu acho que todos nós, no momento ou da nossa vida, já paramos para pensar sobre isso. Qual é o sentido da vida, né? Por que eu estou vivo? Há um propósito, né? E sobre a morte, então, nem se fala. Há muitas dúvidas na humanidade sobre isso. O que acontecerá quando morrermos? Né? Por que a vida tem que acabar? São dúvidas que nós temos. E muitas respostas a essas dúvidas têm sido dadas no mundo afora, né? Vindo de várias fontes diferentes. Parece que muitas pessoas tentam acertar ou achar qual que é a resposta dessas perguntas. E a Bíblia, ela nos traz claramente respostas para cada uma dessas dúvidas. E todo cristão, toda pessoa que se diz um seguidor de Cristo, que se diz um discípulo de Cristo, ele deve ter um posicionamento sobre esses dois temas de uma maneira que condiza com a Escritura, com a Palavra de Deus. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem suas vidas de uma maneira nitidamente sem nenhum propósito ou sentido, que vivem correndo atrás do vento, como querendo encontrar uma razão, um ânimo para prosseguir na sua rotina. Da mesma forma que não é difícil encontrarmos pessoas que se dizem cristãs, mas que possuem convicções sobre a morte totalmente antibíblicas, que possuem um medo em relação a isso, um temor do desconhecido, ou ainda você chega ao extremo de encontrar pessoas que se dizem cristãs, mas que se relacionam com outras pessoas que já morreram, coisa que a Bíblia totalmente contradiz que isso possa acontecer. Enfim, só para nós termos um quadro de quão difícil é essas questões e quantas dúvidas ainda podem pairar na mente dos próprios cristãos. E o texto da palavra de Deus que nós vamos analisar hoje, de Filipenses, capítulo 1, versos 19 a 26, ele traz para nós uma visão cristã sobre a vida e sobre a morte. O meu propósito aqui, irmãos, essa noite, é estabelecer um alicerce sólido e bíblico sobre esses dois temas, para que todos nós possamos ter uma perspectiva correta sobre qual é o sentido da vida e de como devemos lidar com a triste certeza de que um dia todos nós morreremos. Então o texto, Filipenses capítulo 1, verso 19 até o verso 26. O texto diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Para entendermos, irmãos, essa visão cristã sobre esses dois temas, nós precisamos primeiramente saber que o olhar cristão sobre a vida e sobre a morte começa com uma certeza, uma expectativa e uma esperança. Reparem novamente os versos 19 e 20. Paulo diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Paulo está falando aqui do seu destino como prisioneiro. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso injustamente por pregar o Evangelho. E sobre o futuro dessa prisão, ele sabe que pode contar com dois tipos de ajuda. Uma ajuda humana, que ele descreve pela vossa súplica, e a ajuda de Deus, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Paulo está preso, mas o seu desejo é sair dessa prisão. E ele mostra que a sua certeza em ser liberto vem por meio dessas duas ajudas: a oração dos filipenses e a provisão de Deus. De cara, irmãos, nós temos uma grande lição aqui em como enfrentar os tempos de sofrimento. Tempos como esse que Paulo está passando no momento que ele escreve essa epístola. O cristão, em tempos assim, ele deve se manter confiante por saber que pode contar com Deus e também pode contar com a oração e a ajuda dos irmãos. Isso deve nos confortar e nos animar a prosseguir em dias de tempestade. Mas aí talvez a dúvida seja: mas e se o sofrimento se prolongar? E se a liberdade de Paulo não vier? Significa isso que as orações não foram suficientes? Não houve uma fé suficiente? Será que Deus abandonou Paulo se ele não sair dessa prisão? A convicção de Paulo sobre a sua liberdade, ela nasce de uma certeza de que nenhuma prisão poderia mantê-lo preso para sempre. É por isso que o apóstolo possuía uma expectativa e esperança de que em nada seria envergonhado. Mesmo se ele fosse morto dentro daquele cárcere, ele encontraria a liberdade por meio do martírio. A expectativa e a esperança de Paulo eram nutridas pela certeza de que através da sua vida em liberdade ou continuando preso, ou ainda seja através da sua morte, Cristo ele seria engrandecido por meio do seu testemunho. Paulo, em momento algum, ele demonstra estar sentindo prazer no sofrimento. Paulo não escreve aqui de uma maneira que ele está sentindo prazer em estar preso. Até porque isso é uma impossibilidade, sofrimento é sofrimento. E mesmo que momentos de dor, que são uma certeza em nossas vidas, mesmo também que, por exemplo, Pedro, em sua primeira epístola, ele diga que nós devemos encarar o sofrimento com alegria, isso não significa que não sofreremos. A diferença está na maneira de encarar o sofrimento na nossa vida. Essa alegria que Pedro exorta na sua epístola, que quando sofremos por Cristo devemos nos alegrar, é uma alegria baseada nos eventos futuros, baseada numa sabedoria de que cada cristão sofredor encontrará alegria quando estiver no seu verdadeiro lar. Tanto em 1 Pedro quanto nesse texto, nós temos uma grande ajuda em como lidar com momentos de dor que virão para todos nós. A Bíblia nos orienta em como enxergar esses duros momentos em nossas vidas quando nós estivermos passando por eles. E o que Paulo nos ensina aqui é que devemos encarar esses momentos à luz de um todo que é muito maior do que apenas aquele momento específico. E para que se isso aconteça, se esses momentos de dor vierem, nós devemos ter uma certeza, uma expectativa e uma esperança. Deus, Ele não permite que o sofrimento em nossas vidas venha sem Ele nos dar algum tipo de amparo. Pelo contrário, Ele deixou para nos auxiliar nesses momentos os nossos irmãos em Cristo e o seu próprio Espírito. E como é bom, irmãos,
poder contar com a igreja, com os outros irmãos em tempos de dor. Como é bom saber que nesse tempo de sofrimento existem pessoas orando por nós. Como é bom receber um abraço amoroso nesses tempos. Como é bom ter alguém chorando ao nosso lado, nos ajudando a levar o nosso próprio fardo. E tão bom quanto o auxílio dos irmãos é saber que Deus nos concede, através do seu próprio Espírito, que habita em todo cristão, amparo, sustento, graça, capacidade para enfrentar as lutas que Deus mesmo permite que aconteçam nas nossas vidas. Paulo enfrentou a dor de uma prisão com uma convicção plena no poder da oração dos seus irmãos, dessa igreja de Filipenses, e também uma firme convicção em Deus. Paulo tinha certeza de que Deus o sustentaria e que Deus tinha um plano para a sua vida. Possuirmos essa mesma certeza do apóstolo Paulo deve ser o nosso alvo. Isso vai nos trazer alívio em tempos de dor. Além disso, nós devemos possuir uma expectativa de que o sofrimento na vida do cristão tem data e hora para acabar. Paulo possuía essa expectativa de que ele seria liberto da sua prisão. E essa expectativa só é possível porque nós temos uma firme esperança. Uma esperança que é alicerçada nas promessas de Deus contidas na sua palavra. Essa esperança que dava a Paulo a convicção de que, independente do que acontecesse com ele, seja sendo liberto, seja sendo morto na prisão, em qualquer circunstância ele não seria envergonhado. Pelo contrário, Cristo seria engrandecido por meio do seu corpo. Atitudes como a de Paulo, em tempos de dor, são impensáveis em nossos dias. Como é difícil alguém em sofrimento encontrar certeza, expectativa e esperança que não são baseadas nas circunstâncias. A tendência meramente humana diante do sofrimento é logo questionar: por que Deus me abandonou? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Como pode um Deus bondoso ainda permitir sofrimento para o justo? São questionamentos de uma mente que não possui nenhum tipo de certeza. São questionamentos de uma mente cheias de dúvidas. De pessoas que não possuem a certeza de que Deus está realmente com elas, não importando a circunstância. Essa certeza das pessoas de que Deus está com elas parece que só existe em tempos de paz e de prosperidade. Mas quando o sofrimento bate a porta, ele traz consigo essas dúvidas que estão guardadas num coração que vive separado de Deus. Além disso, as expectativas e esperanças que o mundo nos oferece são extremamente frágeis. Pense nisso por um instante. Qual é a expectativa e a esperança de uma vida sem Deus? Viver uma boa vida neste mundo? Ter uma família, uma boa condição financeira? Mas tudo isso é garantia de felicidade? Irmãos, é possível encontrarmos milhares de casos de pessoas que possuem todas essas coisas, uma família, dinheiro, sucesso profissional, mas mesmo assim desfrutar de vidas miseráveis e sem sentido. E sabe por que isso acontece? A razão maior, nós sabemos, é porque Deus criou o homem com um propósito. E por conta do pecado, nós nos afastamos desse propósito maior que Deus nos criou. O homem longe do seu Criador jamais vai ter uma vida que vale a pena ser vivida.
Mas também, irmãos, é verdade que as pessoas lá no fundo sabem que essa vida é muito curta. Sabem que o dia tudo isso aqui vai passar e terminar. E não importa o tamanho do império que elas construam, um dia esse império não significará nada. E nada disso vai poder dar mais um segundo na sua vida, no dia da sua morte. Paulo tinha a expectativa e a esperança de que a verdadeira vida está por vir. Que tudo isso aqui é passageiro. Que Deus está no controle de todas as coisas. Quer liberdade, quer morte, tudo está debaixo do plano de Deus. E Paulo também tinha certeza de que a vontade de Deus para ele era boa, perfeita e agradável. Nós temos em nossa frente duas possibilidades em meio a uma certeza. A certeza é que o sofrimento virá. A vida é feita de muitos momentos de dor. Todos nós vamos passar por dificuldades, sejam pessoais, sejam profissionais, seja perdendo pessoas que nós amamos. Isso faz parte dessa vida. E quando esse tempo de dor chegar, ou eu posso enfrentá-lo com a minha própria perspectiva, com a minha própria esperança formada na minha mente, ou eu posso confiar na palavra de Deus e aprender por meio do exemplo de Paulo aqui nesse texto. Deus afirma por meio da sua palavra que o cristão em tempos de sofrimento, ele possui a ajuda dos irmãos, da igreja, das orações, e ele possui a maior de todas as ajudas, que é a ajuda do próprio Deus por meio do seu Espírito, nos capacitando, nos dando graça, nos dando misericórdia para enfrentar esse sofrimento. Esse é o ponto de início para uma visão cristã sobre a vida e a morte. É uma sólida certeza, uma expectativa e uma esperança. Vejamos agora a maneira cristã de enxergar a vida. Vamos fazer a leitura novamente dos versos 21 a 26. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo faz aqui nesses versículos um paralelismo. Ele trabalha num versículo sobre a vida, o outro sobre a morte, né? É uma forma bem comum de Paulo escrever, né? O famoso paralelismo. E a partir disso nós vamos poder chegar numa visão cristã sobre esses dois assuntos. Primeiro vamos ver a visão cristã sobre a vida. Na primeira parte do verso 21, ele diz: para mim o viver é Cristo. Para quem não crê em Deus, essa vida na terra é tudo que existe. Por isso que é natural que as pessoas busquem viver da melhor maneira possível aqui nesse mundo. Uma vida dedicada à busca de prosperidade, à busca pelo conforto, por uma carreira bem-sucedida, busca por popularidade. Todos esses alvos estabelecidos pelas pessoas em nossos dias apenas demonstram a sua total incredulidade. Não existe mais nada além do que esta realidade terrena. Essa é a visão de quem vive assim. As pessoas, ao estabelecerem esses alvos, eu vou viver, o meu alvo é ser bem-sucedido, o meu alvo é ter uma carreira de sucesso, o meu alvo é ser próspero. Enfim, todos esses alvos são feitos apenas com o objetivo de ter um sentido para a sua vida. Todos nós possuímos algo para nos motivar e continuar vivendo e lutando no mundo de tantas dificuldades. Todos nós estabelecemos, mesmo que inconscientemente, um sentido para a vida. E esse sentido é totalmente necessário para que as pessoas encontrem alguma motivação
para acordar todos os dias e continuar nas suas rotinas. Paulo diz que para ele, o sentido da vida é Cristo. Para ele, viver não faz nenhum sentido sem Cristo. Toda a sua vida é dedicada a Ele. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher, diz Paulo. Paulo se considerava o embaixador de Cristo. O seu trabalho era a propagação do Evangelho. E para ele, se viver representava mais frutos para esse trabalho que ele desempenhava, ou seja, fazer Cristo cada vez mais conhecidos e com isso levar a salvação para mais pessoas, então isso motivava ele. Era isso que fazia com que o desejo dele ser solto daquela prisão e continuar vivendo para fazer esse seu trabalho como embaixador de Cristo nesse mundo. Paulo sabia da sua utilidade. Reparem nos versos 24 e 26. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo sabia da sua utilidade para os demais cristãos. O apóstolo sabia que tanto os filipenses como as demais igrejas, eles precisavam de Paulo naquele momento. Isto que gerava no coração do apóstolo a certeza de que Deus iria permitir que ele fosse solto da sua prisão, para que o progresso da fé e do evangelho acontecesse naqueles dias. Então você consegue perceber pelo texto que toda a perspectiva sobre a vida do apóstolo Paulo está sendo dirigida debaixo da autoridade de Cristo. Para ele, viver é Cristo. E nós devemos encontrar, nas palavras de Paulo, a razão do viver de todo aquele que se diz cristão. Ser cristão é ser um discípulo de Cristo, um seguidor, um servo. Talvez alguém alegue que isso é radicalismo, que Paulo é um apóstolo, alguém que foi comissionado por Deus por uma tarefa especial. E sim, eu não discordo disso. Paulo era realmente, o apostolado de Paulo era uma tarefa especial, algo especial para ele. Mas todos nós somos discípulos. Todos somos chamados para viver para Cristo. Se você foi separado por Deus, chamado por Ele, você deve viver de acordo com a palavra de Deus, obediente aos seus mandamentos. Assim como Paulo, todo cristão é um forasteiro neste mundo. Todo cristão é comissionado por Deus para ser um proclamador do Evangelho. Todo cristão é chamado por Deus para refletir a luz de Cristo neste mundo em trevas. Isso não significa que você obrigatoriamente deve fazer como Paulo e sair pelo mundo como um missionário pregando o Evangelho para todas as nações. Se você sente no seu coração esse chamado, ok. A igreja tem uma tarefa de prepará-lo e enviá-lo para onde quer que você queira ir. Mas esse é um chamado específico para você. Na maioria das vezes, os cristãos são chamados para viver uma vida ordinária. E entenda o que eu quero dizer com isso. A maioria de nós, talvez todos nós, não teremos grandes histórias para contar das nossas viagens missionárias, não teremos uma história de vida que inspire livros a serem escritos sobre nós. Viveremos vidas ordinárias e não extraordinárias. Viveremos vidas comuns. Mas dentro dessas nossas vidas comuns, nós devemos viver para Cristo. Significa, reflita Cristo no seu trabalho. Reflita Cristo por meio da sua família. Reflita Cristo por meio dos seus relacionamentos pessoais. Tudo aquilo que você for fazer na sua vida comum, faça debaixo da autoridade de Cristo e da palavra de Deus. Se eu, como cristão, não viver para Cristo,
eu viverei para quê? Entenda, irmãos, isso não é radicalismo, não é fanatismo, é a realidade da palavra de Deus. Todas as pessoas viverão por algum objetivo. Todas as pessoas terão alvos nas suas vidas e esses alvos guiarão as pessoas. Ninguém vive por nada, por sem motivos. Todos nós temos as motivações que nos levam a prosseguir. E a motivação que levava Paulo a perseverar no meio sofrimento de uma prisão injusta era Cristo. E o que tem levado você a prosseguir? Quais as motivações que te fazem acordar toda manhã? Quais são os seus alvos pessoais? Esses seus alvos, objetivos, eles são sólidos o suficiente para te sustentar em momentos de dor, de tribulação, de sofrimento? Pense como um cristão de verdade. O cristão, ele sabe pela palavra de Deus que essa vida é passageira, que a verdadeira vida está por vir. Da mesma forma que a verdadeira morte está por vir para aqueles que morrem sem Cristo. O cristão deve viver à luz dessa realidade, proclamar a verdadeira vida, viver como um peregrino neste mundo, ou seja, não ser apegado com nada daqui. O cristão, ele deve viver com seus olhos fixos na eternidade. Eu quero encerrar esse ponto acerca do olhar cristão sobre a vida com uma frase do C.S. Lewis que vai nos levar ao próximo assunto. C.S. Lewis escreveu assim: o fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova de que o céu deve ser a nossa casa. A maneira cristã de enxergar a morte. Então, na segunda parte do verso 21, Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo nos traz uma visão sobre a morte totalmente incomum em nossos dias. Ou você tem ouvido alguém falar por aí que morrer é lucro? Não é nem um pouco normal você escutar alguém falando esse tipo de coisa. Talvez você escute alguém em depressão profunda, com tendências suicidas, dizendo que morrer é o melhor para ele. Mas nesse caso, uma depressão profunda, a visão dessa pessoa é que a vida não vale mais a pena ser vivida. É melhor a morte do que essa vida. É uma pessoa que não encontra sentido mais em estar vivo. O que não é o caso de Paulo. O apóstolo sabe muito bem o seu propósito nesse mundo. Nós vimos no texto, ele sabe o quanto ele é útil para os cristãos e para a propagação do evangelho. A vida de Paulo tem sim um sentido muito claro. Mas a certeza de que morrendo ele estaria com Cristo é o que motiva a sua definição sobre a morte. Morrer é lucro. E essa, irmãos, não é apenas a maneira de Paulo enxergar a morte. Deve ser a sua maneira de enxergar a morte. É a maneira do cristão enxergar a morte. A morte é lucro para o cristão, porque o crente sabe que a morte não é o fim. A morte não é um mergulho no desconhecido. A morte não é uma dúvida: o que vai acontecer? A morte não é uma despedida eterna das pessoas que nós amamos. A morte é lucro para o cristão, porque a morte é a entrada no seu descanso eterno. Apocalipse 14:13 diz assim: e ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão do seu trabalho árduo, porque as suas obras os acompanharão. Na vida, há choro, há dor, há sofrimento, há trabalho pesado, há luta, há prisões, como no caso de Paulo. Agora, a morte significa que tudo isso passou. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais trabalho árduo, prisões, e não haverá mais pecado. A morte é lucro na perspectiva do descanso eterno. É como aquele ano de trabalho duro que você tem, e aí você é recompensado com um período de férias. Essas férias são um tempo de descanso, de renovo, de alegria. Da mesma forma que nós desejamos e esperamos as nossas férias anuais, assim deve ser o sentimento para com a volta de Cristo e a forma com que nós enxergamos a nossa partida deste mundo. O versículo 23 vai nos ajudar muito a entender essa visão de Paulo e dos cristãos sobre a morte. Ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente maior. A palavra-chave desse versículo aqui, para que a gente entenda a perspectiva de morte do cristão, é a palavra partir. Essa palavra no original, no grego, ela traz um significado muito mais amplo. Ela é usada algumas vezes para falar de um exército se retirando do campo de batalha. Em outras, ela é usada para falar de um barco que é livre das suas amarras, que prendiam ele no porto, agora ele está livre para navegar. E ele também traz a ideia de um levantar de acampamento. Nós que estávamos no retiro semana passada, sabemos bem o que é isso. Dá para usar essa ilustração muito bem. A ideia é remover as estacas da barraca, dobrar a barraca e seguir viagem. Nessa comparação, a morte é apenas uma troca de endereço. No sentido de que nós saímos de um camping com muito pouca estrutura, onde nós deveríamos estar preocupados com o frio, com a chuva, onde nós dormíamos totalmente desconfortáveis, e agora nós levantamos acampamento deste local de pouca estrutura e estamos partindo para o conforto da nossa casa. Essa é a ideia aqui. De uma barraca frágil para uma casa eterna no céu. Nós deixamos esse mundo de dor, de sofrimento, aflição, para a casa do nosso Pai, onde Ele mesmo enxugará os nossos olhos. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Na visão cristã, a morte não é o fim, mas a mudança de uma casa temporária para a nossa verdadeira casa. É a ida para a nossa verdadeira pátria. Nessa perspectiva, entre morte e vida não há comparação. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O céu é melhor. A glorificação é melhor. Estar com Cristo, com um corpo de glória, é melhor. Ver Cristo pessoalmente glorificado e desfrutar da sua companhia eterna é melhor. Estar na casa do Pai, onde não há mais dor, lágrima nem luto, é muito melhor. Pense, irmão, sobre a ótica plenamente humana. Por que é tão incomum encontrar alguém com uma perspectiva boa de morte? Isso não deveria ser estranho. Afinal de contas, a morte, pelo menos deveria ser algo natural para o ser humano, partindo do pressuposto que desde que nós nascemos, nós já sabemos que um dia nós morreremos. Deveria ser algo natural, encarado de uma maneira natural. Mas
mesmo a morte sendo uma certeza para o homem, parece que nós não sabemos como lidar com ela. E por qual motivo isso ocorre? Isso ocorre pelo fato de que nós não fomos feitos para morrer. Biblicamente falando, a morte não é algo natural para o homem. Nós nunca estamos prontos para enfrentá-la. Porque a morte, ela entrou como uma intrusa neste mundo por meio do pecado. E é somente quando nós possuímos o nosso relacionamento restaurado com o nosso Criador por meio de Cristo, a morte, ela passa a ser encarada de outra forma. A morte passa a ser vista sobre a luz das Escrituras. Não existe mais dúvida. Não existe mais o medo, a incerteza do que virá nesse dia. A Bíblia nos garante, da mesma forma que Cristo venceu a morte, todos os cristãos também vencerão. Agora, é importante que se diga que o cristão, por mais que ele encare a morte como lucro, ele nunca busca a morte. Basta nós olharmos nas palavras de Paulo nos versículos 24 a 26. Ele diz: por vossa causa é mais necessário permanecer em carne. E convencido disso, sou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo sabia muito bem que os propósitos pelos quais ele vivia neste mundo, por mais que ele considerasse a morte como lucro, ele sabia que isso estava nas mãos de Deus. Era uma decisão de Deus e não dele. Apenas Deus sabe o que é melhor para nós. Se Deus quiser que permaneçamos aqui, então permaneçamos lutando o bom combate. Se caso Deus nos chamar, estejamos firmemente ancorados na visão cristã sobre a morte. Para mim é incomparavelmente melhor estar com Cristo. O resumo, irmãos, de tudo isso aqui é que o cristão, ele ama a vida sem ter medo da morte. Ele é um cidadão de dois mundos. Ao mesmo tempo que luta pela implantação do reino de Cristo na terra, ele sabe que a sua pátria, o verdadeiro lar, está no céu. Da mesma forma que nós desfrutamos daquele retiro sem estrutura, daquele camping passando dificuldade, nós adoramos aquele tempo, mas nós sabemos que partir é melhor, estar em casa é melhor. O conforto do nosso lar, do nosso verdadeiro lar, que nos espera um dia. Me permita encerrar com algumas perguntas de meditação pessoal. Qual a sua visão sobre a morte? De que maneira você encara o fato de que todos nós morreremos um dia? Você por acaso já meditou alguma vez sobre o dia da sua morte? Você já meditou para pensar o que vai acontecer nesse dia? O que me espera? E quando você pensa sobre a sua morte, que sentimentos surgem no seu coração? Será que você possui uma firme convicção ao ponto de poder dizer como Paulo disse: se acontecer comigo hoje, para mim é lucro, porque incomparavelmente melhor é estar com Cristo? Será que você consegue fazer uma afirmação como essa? A certeza que eu tenho, irmãos, é que apenas a palavra de Deus, apenas por meio de Cristo, nós podemos vencer esse grande adversário chamado morte, sem nenhum tipo de medo.
Somente através de Cristo nós podemos falar coisas como a que o apóstolo falou. Para mim é lucro. Incomparavelmente melhor é estar com Cristo. Apenas em Cristo nós encontramos sentido para a vida e consolo para a morte. Não queira, irmãos, viver mais nenhum segundo da sua vida sem Cristo. Busque-o enquanto ainda pode achá-lo. Eu quero encerrar com a leitura de outro texto bíblico, Colossenses 3, de 1 a 3. Se você quiser acompanhar, é o próximo livro depois do Filipenses. Colossenses 3, versos 1 a 3. E o texto diz assim, eu vou ler na NVT. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Vamos orar.